Capítulo 11. Phileas Fogg compra uma montaria por um preço exorbitante. O trem partiu no horário previsto. Levava certo número de passageiros, além de alguns oficiais, funcionários civis e mercadores de ópio e índigo, a quem seu negócio chamava na parte oriental da península. Passepartout ocupava o mesmo compartimento do patrão. Um terceiro passageiro acomodava-se no canto oposto. Era um general da brigada, Sir Francis Cromarty, um dos parceiros de jogo de Mr. Fogg durante a travessia de Suez a Bombaim, que se juntava às suas tropas aquarteladas em Benares. Sir Francis Cromarty, alto, louro, na casa dos 50 anos, que se distinguira com bravura na última revolta dos Cipais, fazia jus à qualificação de filho da terra. Morava na Índia desde que se entendia por gente, não havendo feito senão raras aparições em seu país natal. Era um homem culto que, de boa vontade, daria uma aula sobre os costumes, a história e a organização do país hindu, se Phileas Fogg fosse um homem de pedi-la. Mas esse gentleman não pedia nada. Não viajava, descrevia uma circunferência. Era um corpo grave, percorrendo uma órbita ao redor do globo terrestre, obedecendo às leis da mecânica racional. Naquele momento, refazia mentalmente o cálculo das horas despendidas desde sua partida de Londres, e se fosse de sua natureza esboçar um gesto inútil, teria esfregado as mãos. Sir Francis Cromarty, mesmo só o tendo estudado de cartas na mão, e entre duas partidas, não deixara de notar a originalidade de seu companheiro de viagem. Dispunha, portanto, de fundamentos para se perguntar se um coração humano batia sob aquele frio invólucro. Se Phileas Fogg possuía uma alma sensível às belezas da natureza, às aspirações morais, tinha lá suas dúvidas. De todos os excêntricos que o general conhecera, nenhum se comparava àquele produto das ciências exatas. Phileas Fogg não escondera de Sir Francis Cromarty seu projeto de dar a volta ao mundo, nem as condições sob as quais o realizava. O general não viu naquela aposta senão uma excentricidade sem fim útil, à qual faltava necessariamente o transire benefaciendo, que deve guiar todo homem razoável. O comportamento daquele gentleman dava a entender que ele morreria sem fazer nada de útil para si nem para seus semelhantes. Uma hora após sair de Bombaim, o trem, deixando as pontes para trás, atravessara a ilha de Salsette e avançava rumo ao continente. Na estação de Kalia, deixou à direita o ramal que via Kandalá e Puná, desceu rumo ao sudeste da Índia e alcançou a estação de Powell. Nesse ponto, enveredou pelas montanhas ramificadas dos Ghats ocidentais, cordilheiras formadas por traps e basalto, cujos cumes mais altos são cobertos pela mata fechada. De quando em quando, Sir Francis Cromarty e Phileas Fogg trocavam algumas palavras, e num desses momentos, o general da brigada, ressuscitando uma conversa que morria a toda hora, comentou: "Alguns anos atrás, Mr. Fogg, o senhor sofreria um atraso neste ponto que provavelmente teria comprometido seu cronograma." "E por que, Sir Francis?" "Porque a ferrovia parava no sopé das montanhas, as quais deviam ser atravessadas em palanquim ou lombo de pônei, até a estação de Kandalá, situada na vertente oposta." "Este atraso de forma alguma teria alterado o ritmo de minha programação", respondeu Mr. Fogg. "Nunca deixo de prever a eventualidade de contratempos." "A propósito, Mr. Fogg", prosseguiu o general, "a aventura desse rapaz pode lhe trazer problemas." Passepartout, com os pés encolhidos sob sua manta de viagem, dormia profundamente, alheio àquela conversa. "O governo inglês é extremamente severo e, com razão, frente a esse tipo de delito", continuou Sir Francis Cromarty. "Ele atua com firmeza para que se respeitem os costumes religiosos dos hindus. E se o seu criado foi surpreendido..." "Ora, Sir Francis", respondeu Mr. Fogg,
Se isso for verdade, ele será condenado. Cumprirá sua pena e depois voltará tranquilamente para a Europa. Não vejo como esse detalhe poderia atrasar seu patrão. Após essa réplica, a conversa murchou. Durante a noite, o trem atravessou os gates, passou por Nasik e no dia seguinte, 21 de outubro, atravessou a região relativamente plana que formava o território de Khandesh. Os campos cultivados eram entremeados por vilarejos, nos quais o minarete dos pagodes substituía o campanário da igreja europeia. Numerosos cursos d'água, a maioria afluentes do Goldavari, irrigavam aquela zona fértil. Passepartout, que acordara, só olhava, sem acreditar que atravessava o país dos hindus num trem da Great Peninsula Railway. Aquilo lhe parecia inverossímil. No entanto, nada mais real. A locomotiva, conduzida pelo braço de um maquinista inglês e alimentada por carvão inglês, expelia sua fumaça sobre lavouras de algodão, café, noz moscada, cravo da Índia, pimentas vermelhas. Desenhando espirais, a fumaça de vapor se enroscava nas palmeiras, por entre as quais era possível ver pitorescos bangalôs, alguns viares, espécie de mosteiros abandonados, decorados com a inesgotável ornamentação indiana. A seguir, vinham extensões de terra a perder de vista, selvas, onde não faltavam nem serpentes, nem tigres, aos quais os relinchos do trem assustavam. E, por fim, florestas, sulcadas pelo traço da vida férrea, ainda povoadas por elefantes, que com um olho pensativo observavam a passagem do trem desvairado. Durante aquela manhã, após deixarem a estação de Maligaon, os aventureiros atravessaram um território funesto, tantas vezes ensanguentado pelos sectários da deusa Kali. Nas proximidades, erguia-se Ellora, com seus admiráveis templos. Mais adiante, a célebre Aurungabad, capital do feroz Aurangzeb. Agora, simples capital de uma das províncias dissidentes do reino de Nizam. Era naquela região que Feringhya, chefe dos thugs, rei dos estranguladores, exercia sua dominação. Unidos numa associação incapturável, esses assassinos estrangulavam, em homenagem à deusa da morte, vítimas de todas as idades, sem derramar uma gota de sangue. E houve um tempo em que não se andava por aquele chão sem tropeçar num cadáver. O governo inglês impediu diversos assassinatos desse tipo, mas a horripilante associação continua a existir e a operar. Era 12:30 quando o trem parou na estação de Burhanpur, onde Passepartout pôde adquirir a peso de ouro um par de babuchas, enfeitadas com miçangas, que ele calçou com visível vaidade. Os passageiros almoçaram rapidamente e seguiram rumo à estação de Asurgur, após haverem por um instante margeado o Tapti, pequeno rio que deságua no Golfo de Cambaia, próximo a Surate. É oportuno expor os pensamentos que ocupavam então a mente de Passepartout. Até chegar a Bombaim, esperara e tivera motivos para tal que aquela história terminasse ali. Mas agora, avançando a todo vapor através da Índia, uma reviravolta se operara em seu cérebro. Recuperava seu velho temperamento, voltava a cultivar os ideais da sua mocidade, levava a sério os planos do patrão, acreditava na realidade da aposta e, consequentemente, naquela volta ao mundo e naquele prazo que cumpria não ultrapassar. Já se preocupava, inclusive, com os possíveis atrasos, com os acidentes que pudessem sobrevir no caminho. Sentia-se sócio da aposta e tremia só de pensar que pudera comprometê-la na véspera com sua imperdoável patetice. Entretanto, muito menos flegmático do que Mr. Fogg, mostrava-se bem mais inquieto. Contava e recontava os dias transcorridos, maldizia as paradas do trem, acusava-o de lentidão e criticava in petto Mr. Fogg por não haver prometido uma recompensa ao maquinista. O bom rapaz não sabia que o que era possível num navio não o era mais num trem, que tinha sua velocidade programada. Ao anoitecer,
entraram nos desfiladeiros das montanhas de Satpura, que separam o território de Khandesh do Bundekund. No dia seguinte, 22 de outubro, a uma pergunta de Sir Francis Cromarty, Passepartout, após consultar seu relógio, respondeu que eram 3 da manhã. E com efeito, aquele famoso relógio, ainda acertado pelo meridiano de Greenwich, situado a cerca de 77 graus a oeste, devia estar, e certamente estava, atrasado 4 horas. Sir Francis corrigiu então a hora fornecida por Passepartout, a quem fez a mesma observação que este já ouvira por parte de Fix. Tentou convencê-lo a acertar o relógio de acordo com cada novo meridiano, dizendo que, uma vez que rumavam sempre para o leste, isto é, na direção do Sol, os dias se tornavam mais curtos na proporção de x vezes 4 minutos os graus percorridos. Foi inútil. Houvesse ou não compreendido a observação do general de brigada, o cabeçudo rapaz obstinou-se em não adiantar seu relógio, o qual mantinha invariavelmente acertado pelo horário de Londres. Mania inocente, aliás, e absolutamente inofensiva. Às 8 horas da manhã, e a 20 quilômetros da estação de Rothal, o trem parou no meio de uma vasta clareira, rodeada por alguns bangalôs e tendas de operários. O condutor do trem foi passando em frente à fileira dos vagões e dizendo: "Os passageiros devem descer aqui!" Phileas Fogg olhou para Sir Francis Cromarty, que pareceu não compreender nada daquela parada no meio de uma floresta de tamarindos e cajueiros. Passepartout, não menos surpreso, pulou para o leito da ferrovia e voltou quase imediatamente, exclamando: "Patrão, não há mais estrada de ferro!" "Como assim?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Quero dizer que o trem não continua." O general de brigada desceu prontamente do vagão. Sem pressa, Phileas Fogg seguiu-o. Ambos interpelaram o condutor. "Onde estamos?" perguntou Sir Francis Cromarty. "No povoado de Colby", respondeu o condutor. "Paramos aqui?" "Sem dúvida, a ferrovia não foi concluída." "Como assim não foi concluída?" "Exatamente. Falta construírem um trecho de cerca de 80 quilômetros entre este ponto e Allahabad, onde a ferrovia recomeça." "Mas os jornais noticiaram a abertura completa da via férrea." "Que posso fazer, meu oficial? Os jornais cochilaram." "E os senhores vendem passagens Bombaim-Calcutá?" continuou Sir Francis Cromarty, começando a se enervar. "Sem dúvida", respondeu o condutor. "Mas os passageiros sabem perfeitamente que devem trasladar-se por conta própria de Colby até Allahabad." Sir Francis Cromarty ficou furioso. Passepartout teria de bom grado espinafrado o condutor, que não tinha nada a ver com a história. Não ousava olhar para o patrão. "Se lhe aprouver, Sir Francis", disse simplesmente Mr. Fogg, "estudaremos um meio de alcançar Allahabad." "Porventura esse é um atraso fatal para os seus interesses, Mr. Fogg?" "Não, Sir Francis. Estava previsto." "O quê? O senhor então tinha conhecimento de que a ferrovia..." "Em absoluto. Mas sabia que cedo ou tarde um obstáculo qualquer surgiria no caminho. Ora, nada está comprometido. Estou 2 dias na frente e posso sacrificá-los. Um vapor zarpa de Calcutá para Hong Kong ao meio-dia do dia 25. Hoje é dia 22. Chegaremos a tempo a Calcutá." Nada havia a objetar à resposta dada com tamanha segurança. Era pura verdade que a ferrovia se interrompia naquele ponto. Os jornais são como determinados relógios que têm a mania de adiantar, e haviam anunciado a conclusão da linha antes da hora. A maioria dos passageiros tinha ciência daquela interrupção, e, descendo do trem, acomodaram-se em veículos de todo tipo, pertencentes ao povoado, palquigares com 4 rodas, carroças puxadas por zebus, espécie de boi com corcovas, trailers parecendo pagodes ambulantes, palanquins, pôneis, etc. Quer dizer, após procurarem por todo o povoado, Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty voltaram de mãos vazias. "Irei a pé", disse Phileas Fogg. Passepartout,
que acabava de reencontrar o patrão, fez uma careta significativa, olhando para as suas lindas, porém precárias, babuchas. Por sorte, também andara fazendo suas pesquisas e, após hesitar um pouco, deixou escapar. Patrão, creio que arranjei um meio de transporte. Qual? Um elefante. Um elefante de um indiano que mora a 100 passos daqui. Vamos ver o elefante, respondeu Mr. Fogg. 5 minutos mais tarde, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout chegavam a uma cabana contígua a um cercado vedado por um alto talude. Na cabana havia um indiano e no cercado um elefante. A seu pedido, o indiano introduziu Mr. Fogg e seus 2 companheiros no cercado. Ali, viram-se em presença de um animal semi-domesticado que seu dono criava para usar não como um animal de carga, mas de combate. Com essa finalidade, começara a alterar o caráter naturalmente dócil do animal, de maneira a levá-lo gradualmente a esse paroxismo da raiva, chamado muth, na língua hindu, alimentando-o durante 3 meses exclusivamente com açúcar e manteiga. Esse tratamento pode parecer o menos indicado para tal finalidade, mas nem por isso é menos empregado, e com sucesso, pelos criadores. Para a sorte de Mr. Fogg, o mencionado elefante acabava de entrar nesse regime, e o muth ainda não se manifestara. Com todos os seus congêneres, Kiune era o nome do paquiderme, era capaz de suportar uma marcha rápida e prolongada, e na falta de melhor condução, Phileas Fogg resolveu adotá-lo. Elefantes, contudo, custam caro na Índia, onde começavam a escassear. Os machos, únicos aptos às lutas de circo, são extremamente valorizados. Quando reduzidos ao estado de domesticidade, esses animais não se reproduzem senão raramente, de maneira que só é possível obtê-los por meio da caça. São, portanto, objeto de um zelo extremoso. E quando Mr. Fogg perguntou ao indiano se queria alugar seu elefante, o homem disse simplesmente não. Fogg insistiu e ofereceu um preço exorbitante pelo animal, 10 libras por hora. Recusa. 20 libras. Outra recusa. 40 libras. Idem. A cada lance maior, Passepartout dava um pulo, mas o indiano não se deixava tentar. Era, no entanto, uma bela soma, admitindo que o elefante levasse 15 horas para chegar a Allahabad. Seriam 600 libras que ele renderia ao seu dono. Phileas Fogg, sem um pingo de exaltação, propôs então ao indiano comprar-lhe o animal, oferecendo-lhe inicialmente 1000 libras por ele. O indiano não queria vender. Será que o velhaco farejava um negócio da Índia? Sir Francis Cromarty chamou Mr. Fogg e suplicou-lhe que refletisse antes de ir mais longe. Phileas Fogg respondeu ao seu companheiro que não tinha o hábito de agir irrefletidamente, que afinal tratava-se de uma aposta de 20.000 libras, que ele precisava daquele elefante e que, mesmo obrigado a pagar 20 vezes o seu valor, teria aquele elefante. Mr. Fogg foi ter outra vez com o indiano, cujos olhinhos, acesos pela cobiça, denunciavam que para ele tudo era uma questão de preço. Phileas Fogg ofereceu sucessivamente 1.200 libras, depois 1.500, depois 1.800, por fim, 2.000. Passepartout, normalmente tão corado, estava pálido de emoção. Nas 2.000 libras, o indiano cedeu. Com 1.000 babuchas! Exclamou Passepartout. Isso é que é inflacionar o preço da carne de elefante. Fechado o negócio, só faltava encontrar um guia. Foi mais fácil. Um jovem Parsi, com um semblante inteligente, se ofereceu. Mr. Fogg aceitou e lhe prometeu uma excelente remuneração, o que simplesmente duplicou sua inteligência. O elefante foi trazido e imediatamente arreado. Conhecendo perfeitamente o ofício de Mahut, ou cornaca, o Parsi cobriu a garupa do animal com uma espécie de manta e prendeu 2 balaios, por sinal bastante desconfortáveis, em seus flancos. Phileas Fogg pagou o indiano com um punhado de cédulas extraídas da famosa bolsa de viagem. Passepartout sentia como se lhe arrancassem as vísceras. Em seguida, Mr. Fogg ofereceu uma carona a Sir Francis Cromarty até a estação de Allahabad,
O general aceitou. Um passageiro a mais não iria incomodar o imenso paquiderme. O grupo comprou mantimentos em Colby. Sir Francis Cromarty acomodou-se num dos balaios, Phileas Fogg no outro. Passepartout se escanchou no lombo do animal entre seu patrão e o general. O Parsi encarapitou-se no pescoço e às 9 horas, o elefante, deixando o povoado, embrenhava-se na densa floresta de palmeiras.